Milionário voltou de viagem e encontrou sua ex-esposa chorando, com o rosto machucado, e sua filha de 5 anos chorando. E o que ele faz vai te deixar em choque. Gabriel Vasconcelos nunca gostou de despedidas. Talvez fosse por isso que evitava, ao máximo, olhar para trás quando saía de algum lugar. Mas naquela noite, ao descer do carro diante da casa onde morou por anos, sentiu algo diferente. Uma inquietação, uma sensação de que algo estava errado. Fazia 3 semanas que estava fora, cuidando de negócios em Londres. O império que construiu exigia sacrifícios, e isso custou seu casamento com Laura. Mas ele nunca deixou de amar a filha, Alice. Era por ela que estava ali, chegando de surpresa, para vê-la antes do combinado. Mas, quando tocou a campainha, não. Esperava ouvir o choro. Laura abriu a porta e o que ele viu fez seu sangue gelar. O lado esquerdo do rosto dela estava marcado por um hematoma profundo, a boca cortada e os olhos vermelhos de tanto chorar. No sofá, Alice, de apenas 5 anos, soluçava, abraçada a um urso de pelúcia. O silêncio foi interrompido pela voz trêmula de Laura. Você não devia estar aqui agora. Mas Gabriel não ouviu. Seus olhos estavam fixos no rosto machucado dela, no pavor em sua expressão. E então, um pensamento o atingiu como um soco no estômago. Quem fez isso com você? Laura hesitou. Olhou para a filha e depois desviou o olhar. Gabriel, vá embora. Mas ele já sabia a resposta. E o que ele fez a seguir? Mudaria tudo. Gabriel sentiu o peito apertar ao olhar para Laura, o rosto dela marcado, os olhos úmidos e a respiração trêmula. Aquela mulher que ele um dia jurou proteger estava ali, diante dele, machucada. E o pior de tudo, ela não queria que ele estivesse ali. Mas como ignorar aquilo? Como fingir que não via o medo nos olhos dela e a tristeza estampada no rosto da filha? Ele não conseguia. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Enquanto observava Laura tentar esconder as lágrimas, flashes do passado começaram a invadir sua mente, trazendo consigo um peso que ele sempre tentou ignorar. Houve um tempo em que Gabriel e Laura eram inseparáveis. Desde que se conheceram, ele soube que ela era diferente. Não se aproximou dele pelo dinheiro, pelo status ou pelo sobrenome. Ela o amava pelo que ele era, pelo homem por trás dos ternos caros e das reuniões intermináveis. O casamento deles foi intenso, cheio de amor e cumplicidade. Nos primeiros anos, Laura fazia questão de esperá-lo para jantar, mesmo quando ele chegava tarde. Preparava suas comidas favoritas, deixava bilhetes carinhosos espalhados pela casa, e Gabriel retribuía. Sempre que podia, levava flores para ela, preparava surpresas, tirava um tempo para estar ao seu lado. E então Alice veio. O nascimento da filha foi um dos momentos mais felizes da vida deles. Gabriel estava presente, segurou Alice nos braços pela primeira vez, com lágrimas nos olhos, prometendo que sempre estaria lá para ela. E nos primeiros meses, ele cumpriu. Mas então, o trabalho começou a chamar mais alto. A empresa que ele construiu do zero começou a crescer rapidamente. Novos contratos, novos investimentos, ele se viu expandindo os negócios para fora do país, abrindo filiais, construindo um império. E com isso, as viagens se tornaram constantes. No começo, Laura compreendeu. Ela sempre foi paciente, amorosa, sempre esperava por ele, sempre acreditava que um dia ele diminuiria o ritmo e voltaria a ser o homem que ela conheceu. Mas esse dia nunca chegou. Gabriel se tornou um visitante em sua própria casa. Ficava semanas fora e quando voltava, já estava fazendo malas para outra viagem. As noites vazias se tornaram rotina para Laura e aos poucos, o amor que um dia os uniu começou a desmoronar. Ela nunca reclamou, nunca gritou ou fez escândalos, apenas foi se apagando, se tornando uma sombra da mulher vibrante que ele conheceu.
E quando Alice tinha apenas 2 anos, veio a separação. Gabriel nunca quis que chegasse a esse ponto. Ele amava Laura, mas, ao mesmo tempo, não soube como parar. O trabalho, os compromissos, a necessidade de sempre querer mais. Quando percebeu, já era tarde demais. Desde então, ele tentou ser um pai presente. Visitava Alice sempre que podia, mandava presentes, tentava compensar o tempo perdido. Mas a verdade era que Laura criou a filha sozinha. Ela enfrentou as madrugadas febris, os choros no meio da noite, os primeiros passos, as primeiras palavras. E Gabriel estava sempre em outro país, em outra reunião. E agora, ali estava ela, ferida, chorando, pedindo para que ele fosse embora. Mas ele não iria, ele não poderia ir. Gabriel fechou os punhos, sentindo a raiva subir pelo seu peito. Diz quem fez isso, Laura. Agora ela hesitou. Olhou para Alice, que ainda soluçava baixinho, agarrada ao ursinho de pelúcia. Não é da sua conta, Gabriel. A partir do momento que você está assim, é da minha conta, sim. Laura engoliu em seco. Os olhos dela estavam cheios de dor, cheios de medo. E foi então que Alice murmurou baixinho. Foi o tio Ricardo. O nome atingiu Gabriel como um soco. Ricardo, o namorado de Laura. O homem que ela deixou entrar na vida dela e da sua filha. O ar sumiu dos pulmões de Gabriel, e naquele instante ele soube que alguém ia pagar caro por aquilo. Gabriel sentia o coração bater acelerado, mas não era medo, era ódio. Um ódio que queimava como fogo dentro dele, consumindo cada fibra do seu ser. Ele abaixou-se e pegou Alice no colo, abraçando-a com força, sentindo o corpinho dela tremendo em meio aos soluços. Ela se encolheu contra o peito dele, como se buscasse proteção. Laura os observava em silêncio, os olhos cheios de culpa e dor. Gabriel respirou fundo, tentando controlar a raiva. Seu instinto gritava para não soltá-las, para mantê-las a salvo, mas ele precisava agir com inteligência. Ele não poderia perder o controle, ainda. Laura, eu vou levar Alice para tomar sorvete. Ela precisa sair daqui. Laura hesitou, parecendo querer protestar, mas ao olhar para a filha, ainda em prantos, apenas assentiu com um gesto de cabeça. Mas Gabriel não iria apenas tomar sorvete com Alice. Ele tinha outro plano. Colocou a filha no carro e dirigiu direto para a casa de sua mãe. Alice sempre amou estar lá, rodeada pelo carinho da avó. Era o único lugar onde ele sabia que ela estaria segura. Quando chegaram, a mãe de Gabriel abriu a porta e ficou surpresa ao vê-los. Gabriel, o que houve? Ele não quis entrar em detalhes, não ali, não na frente de Alice. Apenas beijou a testa da filha e sussurrou. Fica com a vovó, meu amor. Papai já volta. Alice ainda tinha os olhos vermelhos, mas assentiu com a cabeça. Você vai proteger a mamãe? Ela perguntou baixinho. O peito de Gabriel apertou. Sim, filha, eu prometo. Ele saiu sem olhar para trás. E agora ele tinha um destino certo. Quando chegou à casa de Laura, estacionou o carro do outro lado da rua e esperou. A paciência nunca foi seu ponto forte, mas, naquele momento, ele estava calmo. Um tipo de calma perigosa. Seus punhos estavam cerrados, e a única coisa que passava por sua mente era a imagem de Laura machucada. Ele não poderia simplesmente ignorar aquilo. O relógio marcava 23h47 quando Ricardo chegou. Ele estacionou o carro de qualquer jeito, abriu a porta e saiu cambaleando. Estava bêbado. O cheiro de álcool era perceptível mesmo à distância. Gabriel saiu do carro. 2 de seus seguranças que estavam por perto também desceram, mas ficaram em silêncio, apenas observando. Eles sabiam que Gabriel não precisava de ajuda para o que estava prestes a fazer. Ricardo olhou para ele e franziu a testa, confuso. O que você está fazendo aqui? Perguntou com a voz arrastada.
Gabriel se aproximou lentamente, seu olhar frio e calculista. Eu quero saber por que você fez aquilo com a Laura. Ricardo riu. Ah, isso? Cara, ela é uma idiota. Fica me enchendo por qualquer coisa. Como se eu tivesse paciência para mulher histérica. Ele balançou a cabeça, rindo de novo. E você, o ex-maridinho perfeito, agora quer bancar o herói? Foi o suficiente. Gabriel não disse mais nada. Seu punho se fechou e no segundo seguinte acertou um soco direto no rosto de Ricardo, que caiu para trás, batendo contra o carro. O bêbado mal teve tempo de reagir. Gabriel o segurou pela gola da camisa e o puxou para cima, socando-o novamente. 1, 2, 3 vezes. O sangue começou a escorrer do nariz de Ricardo. Você encostou nela na frente da minha filha? Gabriel rugiu, sentindo o ódio pulsar em suas veias. Ricardo tentou se soltar, mas Gabriel o jogou contra o chão com força. Você é um covarde! Gabriel cuspiu as palavras. Nenhuma mulher merece isso, seu desgraçado. Não importa o motivo. Os seguranças observavam imóveis. Eles sabiam que Gabriel não era um homem violento. Ele sempre foi frio, calculista, nunca agiu por impulso. Mas ali era diferente. Ricardo tentou rir, cuspindo sangue. Você acha que é melhor do que eu? Você mal estava aqui para ela, foi por isso que ela me escolheu, seu idiota. Gabriel fechou os olhos por um instante. O sangue fervia, mas ele não perderia o controle. Abaixou-se, segurando Ricardo pela gola novamente e sussurrou. Escuta bem o que eu vou dizer. Eu nunca mais quero ver você perto da Laura ou da minha filha. Se você sequer tentar se aproximar delas de novo, eu juro pela minha vida que você vai se arrepender. Ele o soltou com força, fazendo Ricardo cair de costas no chão. Agora, some daqui! Ricardo gemeu de dor, tentando se levantar. Os seguranças se aproximaram, apenas para garantir que ele fosse embora. Gabriel olhou para a casa de Laura. A luz ainda estava acesa, e então ele percebeu algo que o atingiu mais forte do que qualquer golpe. Ele ainda a amava. Ver Laura machucada, ver Alice assustada, tudo aquilo partiu seu coração de uma forma que ele nunca imaginou. E pela primeira vez em anos, ele se perguntou, será que ainda havia uma chance de consertar tudo? Gabriel entrou no carro e fechou a porta com força. As mãos tremiam sobre o volante. O peito subia e descia rapidamente, como se todo o ar ao seu redor estivesse pesado demais para ser respirado. E então, sem aviso, as lágrimas começaram a escorrer. Ele não chorava. Não lembrava a última vez que tinha permitido que as emoções o dominassem desse jeito. Mas ali, naquele instante, ele desmoronou. O que foi que eu fiz? O pensamento ecoava na sua mente como uma maldição. Ele tinha tudo. Dinheiro, status, uma empresa bilionária. Mas e daí? De que adiantava tudo isso se a mulher que ele amava estava machucada e sua filha apavorada? Gabriel sentiu o peito apertar. Ele não era esse tipo de homem. Não era o tipo de pessoa que abandonava aqueles que amava, mas foi exatamente isso que fez. E como um soco no estômago, as lembranças começaram a surgir, o passado voltando como um fantasma. Ele e Laura moravam em uma casa simples no começo. Antes do dinheiro, antes da fortuna, antes de tudo isso. Os dois dormiam em um colchão no chão, porque não podiam pagar uma cama decente. Mas ele nunca foi tão feliz. Passavam as noites conversando sobre o futuro, sonhando com o que construiriam juntos. Laura o olhava como se ele fosse o homem mais incrível do mundo, mesmo quando ele não tinha nada além de esperança. E então, ele se lembrou do dia em que ela contou que estava grávida. A emoção tomou conta dele de novo. Ele podia ver a cena perfeitamente em sua mente. Laura segurando o teste de gravidez, os olhos brilhando de felicidade e ao mesmo tempo de medo. Vamos conseguir, Gabriel. Eu sei que vamos. E ele acreditou.
Naquele momento, segurando-a nos braços, prometeu que sempre a protegeria. Ele chorou naquela noite. Chorou de felicidade, mas agora chorava de arrependimento, a realidade batendo como uma sentença. O que aconteceu com aquele homem? Aquele Gabriel que fazia promessas e sonhava ao lado de Laura, ele havia se perdido. Se perdeu no dinheiro, nos negócios, na obsessão de ser sempre mais, de conquistar mais. E no processo, perdeu também as duas pessoas que mais amava. E agora, ali estava ele, um milionário sozinho, sentado dentro de um carro, com o peito despedaçado e as mãos cobertas pelo sangue de um covarde. Isso não trazia nenhuma satisfação, nenhuma paz. Ele queria algo mais. Algo que não poderia ser comprado com dinheiro. Ele queria Laura de volta. Queria a Alice, crescendo em uma casa onde nunca mais precisaria ter medo. Queria a família que ele jogou fora por descuido. E foi ali, naquele carro, naquela rua escura, que ele tomou a decisão mais importante da sua vida. Ele iria reconquistar Laura. Não com dinheiro, não com promessas vazias. Dessa vez, seria diferente. Ele faria tudo o que fosse necessário para provar que ainda era aquele homem que um dia prometeu protegê-la, e dessa vez ele não falharia. Gabriel enxugou os olhos, respirou fundo e ligou o carro. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. O primeiro passo era buscar Alice. Ela precisava da mãe, e Laura precisava saber que não estava mais sozinha. Quando chegou à casa de sua mãe, Alice estava sentada no sofá, abraçando um ursinho de pelúcia. Assim que o viu, correu para ele com um sorriso pequeno e tímido. "Papai!" Gabriel se abaixou e a pegou no colo, sentindo aquele cheirinho tão familiar da filha. "Como você tá, meu amor?" Alice olhou para ele com aqueles olhinhos brilhantes, mas cheios de dúvida. "Você protegeu a mamãe?" O peito de Gabriel apertou. Ele beijou a testa da filha e assentiu. "Protegi, filha, e prometo que ninguém nunca mais vai machucar você ou a mamãe." Alice sorriu, mas logo franziu a testa. "Posso tomar sorvete?" Gabriel riu. "É claro que pode." Ele pegou a filha no colo e saiu com ela, levando-a para sua sorveteria favorita. O caminho foi repleto de risadas e perguntas curiosas. Alice falava sem parar sobre seus desenhos favoritos e sobre a escola. Gabriel ouvia tudo com atenção, percebendo o quanto tinha perdido durante todos aqueles anos longe. Na sorveteria, ela escolheu um sorvete enorme de chocolate com granulado colorido. Gabriel pegou um igual apenas para vê-la sorrir. "Papai, eu ouvi a vovó falando que você colocou o Ricardo para correr. Foi isso mesmo?" Gabriel engasgou com o sorvete e tossiu, surpreso. "Quem te disse isso?" Alice riu. "A vovó falou no telefone com a titia. Eu escutei." Ele riu junto com ela e bagunçou seus cabelos. "Bom, eu só fiz o que precisava fazer." "E sabe o que mais?" Alice o olhou curiosa. "O quê?" Gabriel sorriu e sussurrou. "Eu ainda amo muito a sua mamãe." Os olhinhos dela brilharam. "Então por que você não mora mais com a gente?" A pergunta foi como um soco no estômago. Gabriel respirou fundo. "Porque eu cometi muitos erros, filha, mas agora eu quero consertá-los." Alice sorriu e deu um beijinho na bochecha do pai. "Então você precisa falar com a mamãe." Ele sorriu de volta. "E é exatamente isso que eu vou fazer." O encontro com Laura Gabriel levou Alice de volta para casa. Laura estava sentada no sofá, visivelmente exausta, mas assim que viu a filha, abriu um sorriso e a abraçou com força. Gabriel sentiu seu coração acelerar ao vê-la. Mesmo machucada, mesmo com os olhos ainda cheios de tristeza, Laura era a mulher mais linda que ele já tinha visto. Ele precisava falar com ela. "Laura, podemos conversar?" Ela hesitou, olhando para Alice. "Só um instante." Ele se virou para seus seguranças. "Quero vocês aqui fora. Qualquer sinal de Ricardo ou qualquer ameaça, me avisem." Os seguranças assentiram e ficaram de prontidão. "Laura,
Suspirou e olhou para Alice, que já estava distraída assistindo TV. Tudo bem, os dois foram para a cozinha. Gabriel respirou fundo. Eu sei que fui um idiota, Laura. Sei que deixei você sozinha por anos, que fiz você sentir que não era importante. E não posso mudar o passado, mas posso mudar o que faço daqui para frente. Laura não disse nada, apenas abaixou o olhar. Eu te amei, Gabriel. Te amei com tudo que eu tinha. Ele sentiu o peito apertar ainda mais. Eu sei. E eu também. Te amei, ainda te amo. Ela ergueu os olhos para ele, surpresa. Gabriel, me deixa terminar. Ele segurou as mãos dela. Eu não espero que você me perdoe. Sei que te machuquei de tantas formas, mas eu prometi que sempre te protegeria e falhei com você. Falhei com nossa filha. As lágrimas desciam pelo rosto de Laura. Eu não vou falhar de novo. Eu juro. Laura, mesmo que eu nunca consiga te reconquistar, mesmo que você nunca mais queira olhar para mim, eu vou proteger você e Alice. Mesmo que isso me custe toda a minha fortuna. Laura arregalou os olhos. O quê? Não me importa mais o dinheiro. Não me importa mais a empresa. Nada disso vale se vocês não estiverem bem. Laura soluçou. Eu passei tanto tempo achando que você nunca mais sentiria nada por mim. Gabriel apertou suas mãos. E eu passei tanto tempo achando que dinheiro era o mais importante. Mas eu estava errado. Você e Alice são as únicas coisas que realmente importam para mim. Ela balançou a cabeça sem acreditar. Gabriel, o que você fez com Ricardo? Ele suspirou. Eu só o coloquei para correr. Ele nunca mais vai chegar perto de vocês. O alívio foi nítido nos olhos de Laura. Ela suspirou como se tivesse tirado um peso imenso dos ombros. Gabriel olhou fundo em seus olhos. Eu te amo, Laura, e vou lutar por você. Ela fechou os olhos, respirando fundo. Sem dizer nada, se afastou e voltou para a sala, sentando-se ao lado de Alice. Gabriel a observou de longe, sentindo que pela primeira vez em anos ainda havia esperança. Gabriel permaneceu ali, sentado no tapete da sala ao lado de Alice, assistindo a um desenho animado na TV. Laura estava no sofá, observando a filha rir e interagir com o pai de uma forma tão natural, como se o tempo nunca tivesse os afastado. Por um instante, tudo parecia normal, como se fossem uma família de novo. Gabriel aproveitou aquele momento raro e especial. Depois de tudo o que aconteceu naquele dia, ele queria apenas estar ali, perto de quem realmente importava. Papai! Alice chamou, puxando sua camisa. Você tá vendo esse desenho? O cachorro falante acabou de fugir da casa dele. O quê? Gabriel fez cara de espanto exagerado. Como assim? Quem deixou isso acontecer? Alice caiu na gargalhada. Você é bobo, papai. Laura, que estava apenas observando os dois, não conseguiu segurar a risada. Gabriel olhou para ela naquele momento e sentiu seu coração disparar. Ele conhecia aquele sorriso. Era o mesmo sorriso que o fez se apaixonar anos atrás. O mesmo sorriso que ele passou tanto tempo sem ver. Ela ainda estava machucada. Ele sabia disso. Mas ali, por um instante, ela parecia feliz. E aquilo bastava para ele. Bom, acho que precisamos de um jantar especial para comemorar nosso dia, né? Gabriel sugeriu, se levantando. Pizza! Alice gritou animada. Gabriel riu. Pedido aceito. Ele pegou o celular e fez o pedido, não apenas para eles, mas também para seus seguranças que estavam do lado de fora. Ele sabia que Ricardo poderia tentar algo de novo e não deixaria que nada acontecesse com Laura e Alice. Minutos depois, quando a pizza chegou, os três se reuniram na mesa. Alice fazia questão de falar sem parar, contando histórias engraçadas, sobre a escola, os amigos e até sobre como o tio dela, irmão de Laura, sempre caía quando jogava futebol. Sério, mamãe, o tio Mateus parece um boneco de pano. Laura riu e Gabriel não conseguiu evitar rir junto. Seu tio sempre foi assim, desastrado. Laura disse, pegando mais um pedaço de pizza.
Alice, ainda com a boca cheia, olhou para Gabriel com os olhinhos brilhando. Papai, posso contar um segredo? Gabriel se inclinou, fazendo uma cara séria. Claro. Alice colocou as mãos perto da boca e sussurrou. Eu acho que você e a mamãe ainda se amam. Gabriel sentiu um calor tomar conta do peito, mas sorriu e bagunçou o cabelo dela. Isso é um segredo muito importante, hein? Laura ficou em silêncio, desviando o olhar, mas um leve sorriso ainda estava em seus lábios. Por fim, a noite foi cheia de momentos assim leves e felizes. Mas Gabriel sabia que aquele era apenas um passo. Depois de um tempo, ele percebeu que já estava tarde. Bom, preciso ir agora, ele disse, se levantando. Mas meus seguranças vão ficar aqui. Laura levantou o olhar para ele. Gabriel, não precisa. Ele colocou as mãos nos ombros dela, firme. Precisa sim, só por precaução. Eu não confio no Ricardo. Ela suspirou, mas concordou. Gabriel se abaixou e deu um beijo na testa de Alice. Boa noite, princesa. Boa noite, papai. Volta amanhã, ele sorriu. Se a mamãe deixar, Laura apenas deu um leve sorriso. E com isso, Gabriel saiu, mas antes de entrar no carro, parou para falar com os seguranças. Fiquem atentos. Se Ricardo aparecer, me avisem imediatamente. Eles assentiram e ele foi embora. Laura, o alívio de se sentir segura. Depois que Gabriel saiu, Laura levou Alice para tomar banho. A pequena estava cheia de sono, então não demorou muito para estar limpa de pijama e debaixo das cobertas. Mamãe, hoje foi legal. Laura sorriu acariciando o cabelo da filha. Foi sim, meu amor. Agora dorme, tá? Tá bom. Boa noite, mamãe. Boa noite, meu amor. Ela esperou Alice pegar no sono e então foi para o banheiro. Pela primeira vez em muito tempo, tomou um banho realmente relaxante. A água quente escorria pelo seu corpo, levando embora toda a tensão, todo o medo. Pela primeira vez, ela sabia que estava segura, e foi ali, debaixo do chuveiro, que as lembranças voltaram com força. Se viu, anos atrás, abraçada com Gabriel, na pequena casa onde começaram. Os dois fazendo planos, sonhando com o futuro. Lembrou-se de quando ele a pediu em casamento, ajoelhado de um jeito atrapalhado, nervoso. Lembrou-se de quando descobriram a gravidez, do choro emocionado de Gabriel, das promessas que ele fez naquela noite. Eu vou cuidar de vocês sempre. Ela fechou os olhos. Gabriel ainda era aquele homem. Ou melhor, ele voltou a ser aquele homem. Ela ainda o amava, sempre amou, mas estava machucada, as feridas ainda doíam, e mesmo assim, naquela noite, pela primeira vez em anos, ela estava em paz. Madrugada se foi, trazendo consigo um novo dia. O sol ainda nem havia surgido completamente no horizonte quando os seguranças de Gabriel começaram a troca de turno. 2 novos homens assumiram os postos em frente à casa de Laura, vigilantes e atentos. Eles sabiam que qualquer sinal de Ricardo deveria ser comunicado imediatamente a Gabriel. Dentro da casa, Laura dormia profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, teve um sono tranquilo. A sensação de segurança que Gabriel lhe proporcionou na noite anterior ainda estava presente em seu coração. Porém, sua paz foi suavemente interrompida pelo som da campainha. Ainda sonolenta, ela se levantou e caminhou até a porta. Ao abrir, encontrou uma surpresa que a deixou sem palavras. Ali, diante dela, estava um lindo buquê de rosas vermelhas, acompanhado de uma cesta de café da manhã impecavelmente montada. Com as mãos tremendo, ela pegou o cartão delicadamente, preso entre as flores. Seu coração batia acelerado enquanto lia as palavras escritas por Gabriel. Eu sei, meu amor, que te machuquei. Talvez eu nunca me perdoe por isso, mas eu quero que saiba que eu te amo e nunca deixei de te amar. As lágrimas escorreram por seu rosto. Ela sentiu uma mistura de emoções invadindo seu peito. Mágoa, amor, saudade, alívio. O gesto de Gabriel a pegou de surpresa.
mas de uma maneira que aqueceu seu coração. Ela sorriu, um sorriso de alegria, de gratidão e principalmente de paz. Dentro da cesta de café da manhã havia outra surpresa, uma cesta menor, especial, com biscoitos, chocolates e suco de frutas para Alice. Mamãe, o que é isso? A pequena perguntou, aparecendo na sala com os olhos ainda cheios de sono. Laura secou as lágrimas rapidamente e sorriu para a filha. Foi o seu pai que mandou. Tem um presente para você também. Alice correu animada até a mesa, pegando sua cestinha e abrindo-a com os olhinhos brilhando. Olha, mamãe, o papai mandou um chocolate para mim. Laura acariciou os cabelos da filha, sentindo uma onda de emoção dentro de si. Gabriel estava realmente tentando. E o pior de tudo, ela sabia que ainda o amava. Pouco depois do café, Gabriel apareceu para buscar Alice para a escola, mas dessa vez fez algo inesperado. Laura, você quer vir com a gente? Ela o olhou surpresa, mas antes que pudesse responder, Alice pulou na frente. Mamãe, vem, por favor. Ela olhou para a filha e depois para Gabriel. Ele estava ali, parado, olhando-a com aquela expressão que ela conhecia tão bem. Havia amor em seu olhar. Depois de um suspiro profundo, ela assentiu. Tudo bem, eu vou, Gabriel. Sorriu, um sorriso verdadeiro, carregado de gratidão. Os três entraram no carro juntos como uma família. Durante o trajeto, Alice falava sem parar, contando tudo o que tinha aprendido na escola na semana anterior, enquanto Gabriel e Laura trocavam olhares discretos pelo retrovisor. Ao chegarem à escola, Alice segurou a mão do pai e da mãe ao mesmo tempo, sem perceber o impacto que aquele gesto causava nos dois. Quando finalmente a deixaram na porta da sala de aula, Alice se despediu com um beijo na bochecha de cada um. Tchau, mamãe. Tchau, papai. O coração de Gabriel disparou ao ouvir Alice chamá-lo assim. Com tanta naturalidade, Laura sentiu o mesmo. Era como se a vida estivesse dando uma segunda chance para eles. Após deixarem Alice, Gabriel e Laura voltaram juntos para o carro. O silêncio entre eles era profundo, mas não desconfortável. Pelo contrário, era um silêncio cheio de sentimentos. Quando entraram no carro, Laura respirou fundo e quebrou o silêncio. Obrigada pelo café, pelas flores, pela cesta para Alice. Gabriel virou-se para ela, observando cada detalhe de seu rosto. Eu só quero que você saiba que estou aqui e que eu nunca parei de te amar. Laura olhou para ele, seus olhos brilhando com as lágrimas que ameaçavam cair novamente. Ela não disse nada. Mas também não precisava dizer, porque naquele instante seus rostos foram se aproximando, sem pressa, sem medo, e então os lábios se encontraram. Não foi um beijo qualquer, foi um beijo carregado de perdão, de amor, de recomeço. O tempo parou. O mundo inteiro desapareceu. Naquele momento só existiam eles dois, e foi ali, naquele simples e intenso beijo, que Laura finalmente percebeu. Ela ainda pertencia a ele, e Gabriel nunca deixou de ser dela. O beijo continuou, sem pressa, sem medo. Naquele carro, estacionado em frente à escola de Alice, Laura e Gabriel se reencontraram. Era como se todo o tempo separados tivesse desaparecido naquele instante. Como se todas as mágoas, todas as dores, todas as dúvidas fossem substituídas por algo muito maior, por amor. Gabriel segurou o rosto de Laura entre as mãos, aprofundando o beijo, sentindo o gosto das lágrimas que ainda escorriam dos olhos dela. Lágrimas de alívio, de libertação. Eles se beijaram como se fossem dois jovens apaixonados outra vez. Como se aquele fosse o primeiro beijo, ou talvez o mais importante de todos. E quando os lábios finalmente se separaram, eles se olharam intensamente, o coração de Gabriel acelerado, o peito de Laura subindo e descendo, ainda sem fôlego. Laura! Ele sussurrou, segurando sua mão com força. Ela não disse nada, apenas esperou. Eu te amo, sempre te amei, e cada dia longe de você
Foi um dia de vazio dentro de mim. Ela abaixou a cabeça, tentando controlar as emoções. Eu também te amo, Gabriel. Nunca deixei de te amar, mas eu estava magoada. Eu ainda tenho medo. Gabriel sentiu um aperto no peito. Medo de quê, meu amor? Laura respirou fundo. Medo de sofrer de novo. Medo de você voltar para sua rotina de trabalho e me deixar sozinha. Outra vez, ela fechou os olhos, deixando mais algumas lágrimas escaparem. Eu não quero passar por isso de novo, Gabriel. Ele apertou ainda mais a mão dela, trazendo-a para perto. Dessa vez vai ser diferente. Laura o encarou, os olhos cheios de dúvida. Gabriel continuou. Se você me der uma nova oportunidade, eu prometo, eu vou mudar. Você é a mulher da minha vida, Laura. E nós temos uma filha maravilhosa juntos. Ele levou a mão até o bolso, como se fosse pegar algo importante. Mas não havia anel ali. Havia apenas uma promessa. Então eu te pergunto. Ele sorriu, com os olhos brilhando de emoção. Você aceita namorar comigo pela segunda vez? Laura arregalou os olhos, surpresa com a pergunta. Por alguns segundos, ela ficou imóvel. Depois, um sorriso tímido surgiu em seus lábios. E então, sem hesitar mais, ela segurou o rosto de Gabriel e sussurrou. Sim, meu amor. Sim, eu aceito. Os dois voltaram a se beijar. Agora com um sorriso no rosto, rindo em meio às lágrimas. O amor sempre vence. E naquele instante, eles souberam que estavam recomeçando. Gabriel e Laura foram juntos para casa, como se aquele momento fosse a coisa mais natural do mundo. E talvez fosse, afinal, eles sempre pertenceram um ao outro. No caminho, Laura riu sozinha. O que foi? Gabriel perguntou curioso. Ela olhou para ele tentando segurar o riso. Você acabou de me pedir em namoro dentro do carro. Isso é coisa de adolescente, Gabriel. Ele fingiu indignação. Ora, minha querida, eu queria fazer um pedido especial. Se quiser, faça um mais formal depois, com um jantar chique e tudo. Laura soltou uma gargalhada e balançou a cabeça. Não precisa. Eu amei. Ele sorriu, satisfeito, e segurou a mão dela. A felicidade simples. A felicidade real. Em casa, eles passaram a tarde conversando e rindo como há muito tempo não faziam. Gabriel, sempre brincalhão, começou a relembrar histórias engraçadas do passado. Lembra do nosso primeiro apartamento? O chuveiro sempre queimava e você gritava pedindo socorro. Laura revirou os olhos. Claro que lembro. E você dizia que sabia consertar, mas sempre estragava mais. Gabriel fingiu indignação. Ei, eu só queria ajudar. Eles riram juntos. Depois Gabriel preparou um café para Laura e serviu com um biscoito que ela sempre amou. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos, emocionada. O que foi? Ele perguntou. Laura respirou fundo e sorriu. Eu só estou feliz. Ele segurou sua mão e sussurrou. E eu vou fazer de tudo para te manter assim. Quando chegou a hora de buscar Alice na escola, eles foram juntos. No momento em que Alice saiu correndo do portão e viu seus pais de mãos dadas, seus olhos brilharam. Sem hesitar, ela disparou na direção deles e pulou no colo dos dois ao mesmo tempo. Oba! Papai e mamãe agora estão namorando! Laura e Gabriel se olharam e riram juntos, enquanto Alice os abraçava com toda a força. E vocês nunca mais vão deixar de namorar, Alice decretou, apontando o dedinho para os dois. Gabriel olhou para Laura e piscou. Você ouviu, né? Agora estamos oficialmente proibidos de terminar. Laura gargalhou e bagunçou o cabelo da filha. Sim, senhor. Eles seguiram para o carro, felizes como há muito tempo não estavam. Para comemorar, foram ao shopping. Alice, cheia de energia, queria brincar em todos os brinquedos. Gabriel entrou na piscina de bolinhas com ela e acabou ficando preso na saída, fazendo Laura chorar de rir. Me ajuda, mulher, ele pediu, enquanto Alice se divertia jogando bolinhas na cabeça dele. Não! Eu preciso filmar isso. Laura gargalhava.
Depois, foram ao cinema assistir a um filme infantil, onde Alice dormiu no colo do pai. Quando saíram do shopping, Gabriel olhou para Laura e disse baixinho: "Essa é a vida que eu sempre quis. Com você, com nossa filha." Laura encostou a cabeça no ombro dele e suspirou. "Então nunca mais solte a nossa mão." Ele sorriu. Nunca. O tempo passou. E alguns meses depois, Gabriel e Laura se casaram novamente. Dessa vez, a cerimônia foi perfeita. Alice entrou com as alianças, vestindo um lindo vestido azul, e quando chegou ao altar, olhou para os pais e disse emocionada: "Agora somos uma família de novo." Gabriel não conseguiu segurar as lágrimas. Laura também chorou, enquanto segurava a mão dele com força. Eles trocaram votos sinceros, juras de amor eterno, e quando finalmente se beijaram como marido e mulher novamente, os aplausos foram altos. Alice pulava de alegria, batendo palminhas. Eles estavam completos. Alice já tinha 10 anos e era uma menina cheia de vida. Ela vivia correndo pela mansão, sempre rindo e brincando com o pai e a mãe. Gabriel mantinha sua promessa. Ele continuava trabalhando, mas agora priorizava sua família acima de tudo. Laura, por sua vez, estava realizada. O amor entre os dois só crescia a cada dia. E numa tarde ensolarada, enquanto tomavam sorvete no jardim, Alice, com a boca toda suja de chocolate, olhou para os pais e disse: "Vocês são os melhores pais do mundo." Gabriel sorriu e bagunçou o cabelo da filha. "E você, minha pequena, é o maior presente das nossas vidas." Laura olhou para Gabriel e sorriu. "E você é o amor da minha vida." Ele segurou seu rosto e beijou sua testa. "E você é o meu, Ali." Naquela casa, naquela família, não havia mais dúvidas. Não havia mais espaço para medos ou inseguranças. Havia apenas amor, e ele sempre vence.